Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Graça e paz, igreja. Aleluia. Oh, glória. Graças a Deus. Queridos, nós estamos então na Semana Santa, próxima sexta-feira, chamada... Aliás, o próximo domingo é chamado Domingo da Páscoa, né? Eu gostaria de falar um pouquinho com você sobre isso. Abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 2, versículo 48. Lucas 2, 48. Amém? Já está aqui, nem precisa abrir Bíblia, irmão. Está mais fácil que tomar pirulito de criança. Só vou ler uma parte. Diz assim: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. Aqui está falando de Jesus. E eu vou te contextualizar. Lucas 2,41 diz: ora, anualmente ia seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Maria e José, os pais de Jesus, iam todo ano para a festa da Páscoa, que não tem nada a ver com a festa da Páscoa que comemoramos hoje. O diabo sempre distorce as coisas de Deus. Fui almoçar hoje ali, tudo preparado lá, aqui no Shopping Cidade Jardim, lá para a festa da Páscoa, coelhinho, chocolate. Nunca vi isso. Não tem nada a ver com coelho, com chocolate, com os trem. Então, como o diabo tenta torcer as coisas, desviar o homem do propósito de Deus. Porque a Páscoa foi instituída por Deus lá em Êxodo 12, quando o povo estava saindo do Egito, antes de saírem da escravidão de 400 anos. Deus disse: olha, aos 10 dias do primeiro mês, Deus falou: Moisés, fala ao povo, aos 10 dias do primeiro mês, que eles vão tomar um cordeiro ou um cabrito sem mancha, sem defeito, sem problemas. Eles devem cingir os lombos, vestir as roupas, calçar as sandálias. Eles devem assar, matar o animal, pegar o sangue, passar na ombreira da casa, passar no portal da casa, na entrada da casa, na porta da casa. E eles devem também fazer pães asmos, pães sem fermento, porque o cordeiro e o pão aponta para Jesus, tipifica o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali era uma simbologia que ia acontecer lá na cruz do Calvário. O Cordeiro de Deus que foi esfolado fora da cidade. Então ali na Páscoa, Deus instruiu Moisés que eles deviam fazer tudo isso, assar o animal, comê-lo por completo. Só iam deixar os redenhos ou as tripas e os ossos. Se um cordeiro era grande, a família era pequena, chamava os vizinhos, juntava duas famílias, porque tinha que comer o cordeiro todo. Não era só um pedaço. Irmãos, quando você se converte, Jesus tem que morar como um todo na nossa vida, na minha vida, no nosso espírito, no nosso coração. Não é só um pedaço que a gente tem que trazer para o nosso espírito, para o nosso interior. Porque tem crente que mastiga a orelha do cordeiro e acha que é crente e continua frequentando igreja. Era uma ordenança de Deus. E se tornou uma festa anual. E todas as pessoas adultas tinham que ir. Era uma ordem de Deus. Para não se esquecerem de onde eles vieram, de onde eles saíram lá do Egito, e o que deu, o livramento que Deus deu para eles, porque quem fez isso, seguiu as regras, o princípio de Deus, passou o sangue, comeu o animal assado, comeu pães asmos. Fermento fala de pecado, pão asmo é sem fermento, é um coscorão de farinha.
Quem fez isso? O anjo da morte. Passou pelo Egito e matou os primogênitos dos animais, dos homens. Os judeus ficaram ilesos. Quando seguimos os princípios, as ordenanças de Deus, quando o anjo da morte vem e passa sobre a sua casa, ele passa de liso, ele não pode entrar, porque o sangue do Cordeiro nos purifica de todo pecado. E isso fala de morte espiritual. Então Jesus, Maria e José iam anualmente à festa da Páscoa. E nessa era uma festa especial, porque Jesus tinha feito 12 anos. Ele participou da festa do Bar Baracá, que é a passagem da fase de criança para adulto. Não existe adolescente. Os judeus não têm adolescente. É criança e depois é adulto, a partir dos 12 anos. O homem se torna responsável por ele mesmo. Ele vai responder diante de Deus. Não é mais os seus pais. E o diabo torceu tudo. Tem alguns lugares, alguns países que é 16 a maioridade, reconhecida. No Brasil é 18. Hoje um jovem de 18 anos já deu tanto nó em goteira e escondeu a ponta, que ele já até perdeu as contas. Opa, rimou, viu? Aqui não é só pastor, aqui é poeta, irmãos. Sabe, queridos, essa Páscoa era especial. Jesus estava ali, foi ali com seus pais, e ele já era adulto, tinha 12 anos. Por isso, o acampamento lá é a partir dos 12. A partir dos 12, manda seu adolescente para lá. Manda aqui adolescente. Se fosse judeu, já era adulto. Responsável. Porque eles se tornavam responsáveis diante dos homens e diante de Deus. Pelas suas mancadas, pelos seus acertos, por tudo que acontecia na sua vida. Não era mais os pais. Sabe, queridos? E Maria e José obedeciam às ordenanças de Deus. Então eles foram. E Jesus acompanhou os seus pais. Mas qual era o alvo da Páscoa? Primeiro, o ritual para se lembrarem de onde Deus os tirou. O tal do crente, queridos, hoje, não é brincadeira. Pouco tempo de igreja, ele se esquece de onde Deus o tirou. Muitos voltam atrás, é o cão voltando ao seu vômito. Muitos se desviam, infelizmente. Graças a Deus que aqui nunca aconteceu isso, amém, igreja? Amém, igreja? Falei amém, não foi anem não, irmãos. Amém, igreja? Amém. Aleluia, graças a Deus. Além de cumprir as ordenanças, o ritual da Páscoa, o alvo primário deles, eles iam para Jerusalém anualmente para adorar a Deus. Esse era o alvo. O culto era prestado, fazendo o ritual, a ordenança, e a adoração vinha em seguida. Queridos, quando adoramos a Deus, as coisas mudam. Quando aprendemos a ser grato, a louvar a Deus, as coisas mudam. Mas quando você adora a Deus, no mundo espiritual, vou usar uma linguagem de assembleiana, há um reboliço. É anjo, é querubim, é serafim. Tem alguém adorando, a Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando isso acontece, quando você se ajoelha, se prostra, ou deita, ou em pé, levanta suas mãos e começa a adorar a Deus, a estar na presença de Deus, o mundo espiritual começa a mover em seu favor.
Eles iam adorar a Deus. Era uma necessidade. Era algo instituído por Deus. Deus nunca pediu ou mandou você fazer algo que não tenha um alvo, um objetivo claro, que não vá trazer benesses para você, para sua família, para sua vida. Porque tem muita gente que frequenta a igreja, mas nunca aprendeu a adorar a Deus, não sabe que quando adoramos a Deus, as coisas mudam na nossa vida. Você nem precisa pedir nada, queridos. Deus começa a mover no mundo espiritual em seu favor. A glória de Deus se junta, a Shekinah de Deus, a presença manifesta de Deus, onde os anjos começam a adorar a Deus, os querubins que adoram a Deus 24 horas por dia, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. É a adoração que move a mão de Deus, o trono de Deus, em seu favor. Sabe, queridos? Então eles iam todo ano. Eles cumpriam uma ordenança de Deus. E para nós, igreja, tem gente que acha que as ordenanças de Deus eram só para o povo de Israel. Presta atenção aqui. Existem 3 ordenanças para a igreja, desde a fundação da igreja primitiva, desde o nascedouro da igreja lá em Pentecostes, que Deus não abre mão dessas 3 ordenanças. Primeiro, adoração a Deus. Irmãos, a coisa é tão séria. Vocês lembram lá em Mateus 24, o que o diabo falou para Jesus? Levou ele no alto, mostrou os reinos do mundo e disse: eu vou te dar tudo isso, se tão somente você prostrar e me adorar. Jesus falou: é ruim, hein, capeta? Cai fora, vagabundo. Só ao Senhor adorarás, só a Ele prestarás culto. Querendo dobrar Jesus. Mostrou aquele monte de coisa. Sabe, queridos? Primeira ordenança, adorar. Segundo, batismo. Amém? Terceira ordenança, Santa Ceia do Senhor. Mateus 28, 19, 1 Coríntios, Mateus 28, 19 fala assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a todas as nações, fazendo os discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu gosto mais de Marcos, que acrescenta um pouquinho a mais, e diz: e esse sinal, quem faz isso, quem obedece a essa ordenança, quem ganha almas para o Senhor, ele diz: e os sinais acompanharão aqueles que creem. Falarão novas línguas, expulsarão demônios, curarão os enfermos. E se alguma coisa mortífera beberem, se o diabo armar uma cilada para Roger Rabbit, não vai funcionar. Se alguém beber alguma coisa mortífera, não lhes farão mal. Sabe, queridos? Mas o grande problema é que é uma ordem, mas tem muita gente que até hoje não aprendeu um básico que eu aprendi desde adolescente: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu aprendi isso cedo. Porque o contrário disso é rebeldia, e rebeldia é um pecado grave. Você está pecando contra a autoridade de Deus. Sabe, amados, assim como Deus deu ordenanças para o povo judeu, Ele deu ordenanças para a igreja. E uma coisa muito interessante em Atos 20, versículo 7 de Hebreus 10, 25, o versículo fala assim, os dois falam assim: não deixe de congregar como é costume de alguns. É uma ordem.
A igreja primitiva, os judeus se reuniam no Shabat sagrado. A igreja primitiva, depois da ressurreição de Jesus, passou a se reunir no domingo. Domingo é chamado dia do Senhor. E tem gente que acha que é o dia do Senhor, patrão, o pai. Nossa, é o dia dele dormir até mais tarde. Tadinho dele. Domingo é o dia do Senhor. Não existe nada mais importante do que congregar, de que ir ao templo do Senhor, do que adorar a Deus, do que buscar a face do Senhor. Eu vou domingo à noite, porque eu tenho que dormir, irmãos. Se a sua igreja tiver 50 reuniões, vem nas 50. Porque cada reunião Deus tem um propósito, cada reunião Deus tem um plano, em cada reunião Deus quer fazer algo na nossa vida, acrescentar algo na nossa vida medíocre. Em cada reunião Deus nos traz aqui para nos tirar da mediocridade. A Bíblia diz que Deus é um Deus dinâmico, que se renova a cada dia. O Espírito Santo quer renovar a nossa vida a cada dia. Mas tem gente que prefere ficar na mediocridade, dormindo no domingo até não sei que hora. Domingo não é meu, não é seu. É o dia do Senhor. Você está de brincadeira, comprei uma chácara agora. Domingo eu vou para a chácara. Continua indo. Não busca Deus não para você ver. O que vai acontecer? Vamos pular isso aí? Então, queridos, o que aconteceu? Jesus foi com Maria e José cumprir a ordenança. Em Lucas 2,48, que nós lemos, que diz, logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. O que aconteceu foi que eles saíram a caravana voltando para Nazaré. Jesus ficou para trás. Mas agora, queridos, ele era adulto. Ele fez 12 anos. Sabia que todo jovem fica desesperado para chegar a 18? Para tirar a carteira de motorista, para alcançar a maioridade. Mas é só para isso, tá? Porque se falar, então agora você fez 18 anos, te ajudei a tirar a carteira de motorista, agora você vai trabalhar, vai cuidar da sua vida. Tem uns que tem 50, continua na casa do pai achando que fez 18, mas não fez. Ainda não é adulto. Então, queridos, eles foram numa caravana e Jesus ficou. Quando eles notaram, eles já tinham andado um dia. No mínimo uns 12 quilômetros, 10 quilômetros de caravana. Eu faço 3 quilômetros andando a pé por hora, mais ou menos. Mas como era muita gente, macaco, papagaio, aquele monte de coisa, aí demora. Sabe, queridos, quando notaram já tinha um dia. Então aqui em 9 versículos nos falam dessa viagem e o que aconteceu. Mas nós temos muitos princípios para tirar aqui para a nossa vida. Então Maria e José, preocupados em organizar a caravana, e Jesus ficou para trás. Depois de um dia notaram. Maria ficou desesperada. Mãe é mãe, né, irmãos? Preguei, está com 40 anos, ai meu bebê, é ruim, hein? Tem uma preguiça de mãe aqui. Ai meu bebê, preguei, já caiu a dentadura de velho, para com isso, irmão. Foi bebê, se falar assim, foi bebê, 40 anos atrás. Maria ficou desesperada. Voltaram e ficaram, presta atenção, 3 dias procurando Jesus. 3. Quantos dias?
E quando acharam Jesus, ele estava no templo. Ele continuou ali, ele tinha ido lá para isso. Ele estava no templo, queridos. E Maria disse, Maria sendo mãe, filho, nós estamos todos aflitos. Depois você lê lá. Estamos todos aflitos. Como é que você faz uma coisa dessa? Aí Jesus, sendo filho de Deus, o que ele responde para ela? Não sabeis que me cumpria estar na casa do meu pai? Ele ficou 3 dias ali, na presença de Deus Pai. Mas ele não era Deus, mas era homem, 100% homem. Ele foi gerado pelo Espírito, no ventre de Maria. Mas ele nasceu 100% homem. Aí ele estava ali. E Maria chegou, desesperada. Irmãos, nós como filhos de Deus, temos que entender. Presta atenção, igreja, pelo amor de Deus. Você tem que entender que o melhor lugar para o seu filho estar é na casa de Deus, é em Betel, é na casa do Senhor, não é em shopping, não é outras coisas. Porque nos preocupamos em pagar futebol, em levar filho para shopping, ele tem que esparecer, ele tem que se divertir, ele tem de estar na casa de Deus, na presença de Deus. O que Jesus disse? Você não sabia que me cumpria estar na casa do meu Pai? Se você é crente, cristã, de verdade, convertido, você precisa entender que você tem que levar e ensinar os seus filhos as ordenanças de Deus. Falar para eles sobre a necessidade do batismo, de conversão, de mudança de vida. Se batizar, participar da ceia, que é outra ordenança. Queridos, nós temos que ensinar os nossos filhos. Porque mesmo quando forem velhos, quando o perrengue chegar, quando o dia mau vier, quando o diabo der uma rasteira nele, porque o diabo não brinca de ser diabo, com filho de ninguém, nem de pastor, nem de crente, nem de profetisa, nem de irmã de oração, nem de ninguém. Nós temos que ensinar os nossos filhos a ir para a casa de Deus, a adorar a Deus, a cantar musiquinha, porque tem muito crente que a gente chega na casa deles, querido, a música que rola lá é só lixo, é só porcaria. Ah, pastor, também não pode ser fanático, né? Tem nada a ver. Mandar você ouvir a música do Shot Santo, tem nada a ver. Sabe, irmãos, nós precisamos entender que Jesus sabia disso. Por isso ele ficou 3 dias na casa do Pai. Isso é um tipo de quando Jesus morreu e sumiu da presença de todo mundo. A Bíblia diz que quando ele morreu e levaram o corpo para o túmulo, ele não ficou lá. Ele foi fazer o ID. Ele foi pregar para as almas penadas que estavam no abismo. Durante 3 dias. Tentando resgatar aquelas pessoas que haviam morrido sem Deus. No período do Velho Testamento. Ele desceu no inferno. Para arrancar dali as almas que ainda poderiam ser arrancadas. Ele estava a serviço do Pai. Ele estava ali
3 dias, ninguém o achou, mas no 3º dia, ele ressuscitou. Ele venceu a morte, ele venceu os principados, ele venceu as potestades, ele venceu o inferno, ele tomou a chave do inferno das mãos do diabo, e levantou e a levou e a tomou para si. Agora, queridos, ele tem o domínio e o poder sobre as suas mãos. Quando chegaram ali, ele estava ensinando para os mestres, discutindo com os mestres sobre o Velho Testamento. Queridos, o que é que nós sabemos de Deus, o nosso Pai? O que é que nós sabemos da igreja? É apenas uma religião? É apenas um lugar social para mim ir? Não, não é. A igreja é a casa de oração, a igreja é a casa de Deus, a igreja é lugar de cura, restauração, a igreja é lugar de salvação, é lugar de vida, é lugar de adorar a Deus, aleluia. Infelizmente, a última igreja, que é a igreja de Laodiceia, que é a que nós estamos vivendo nessa época, totalmente corrompida, podre, e o noivo está às portas, e ela acha que é rica, abastada. A resposta de Jesus para ela é: você é pobre, cega, nua, você não vale nada. E tem gente que acha que vale. A igreja que vai subir, queridos, é a noiva do Cordeiro que foi lavada e remida pelo sangue. É aquela que foi branqueada, suas vestes foram branqueadas. É aquela que ora, é aquela que jejua, é aquela que cumpre as ordenanças de Deus. É aquela que se purifica. É aquela que confessa os seus pecados. Porque pecado confessado é pecado perdoado. E para encerrar essa jornada, Lucas 2,51 no final, encontraram Jesus e o levaram levaram agora, a caravana tinha ido, eles foram. E a palavra do Senhor diz, Lucas 2,51 diz que Jesus era submisso aos seus pais. Presta atenção numa coisa. Quando Deus tem um propósito, quando Deus te levanta, nós precisamos entender o que nós estamos fazendo na igreja local, na nossa casa. Ninguém vem para cá ou é trazido para cá, querido, sem um propósito definido. Deus quer fazer algo na sua vida. Deus quer fazer algo na sua vida, juntamente na minha. É nós. É juntos, sendo moldados, ensinados, preparados, adestrados para a guerra. Amém, igreja? Diz que Jesus era submisso aos seus pais. Por quê? Ele não era Deus, mas era homem. Mas Jesus, como homem, ele também cumpria os planos e as ordenanças de Deus. Por que Jesus era submisso aos seus pais? Porque ele entendia, presta atenção, ele entendia que Maria e José, primeiro Maria deu a vida humana para ele. E isso, queridos, não é de somemos importância. Por isso que a Bíblia diz, honra o seu pai e a sua mãe, para que se prolongue os dias da sua vida. Quando honramos os pais e as mães, querido,
A nossa vida é prolongada, por quê? Porque foi a sua mãe, foi o seu pai que te deu a vida. Sem eles, você não existiria. Sem Maria, Jesus não existiria. Mas não é só isso. Ele era submisso a Maria e a José, porque eles deram um lar para eles, para ele. Sendo Deus, ele tinha o céu por morada. Sendo homem, ele tinha a casa de Maria e José, um lar para acolher, para você crescer. Você sabia que a criança, quando nasce, se ela não tiver uma mãe, um pai, alguém para cuidar, ela morre. O ser humano é o animal mais frágil que existe. Então Maria deu a vida, deu um lar, cuidou, limpou. Quando era pequena, e pensa, criança, que sujeira, só o sangue do cordeiro. Por isso, ele era submisso, ele ouvia os seus pais. Mas não foi só isso, eles deram também instrução religiosa, eles ensinaram a Jesus. Irmãos, o ser humano aprende por imitação, você sabia disso? Por isso que o Darwin acha que todo mundo veio do macaco, porque macaco viu você fazendo, papagaio, logo você está fazendo também. Só porque isso tem nada a ver, o ser humano aprende por imitação. Os seus filhos fazem aquilo que você faz. Eles aprendem a falar porque estão ouvindo você falar. Deixa uma criança crescer numa redoma, ninguém fala com ele. Ele vai nascer, crescer e morrer mudo. Não ouviu ninguém falar. Não tem ninguém para imitar. Mesmo que ele não nasça com a mesma voz FM do pai, ele aprendeu as coisas, foi com o pai e a mãe. Sabe, amados? Por isso Jesus era submisso a seus pais. Porque o contrário disso, ele sabia que é rebeldia. Rebeldia, quando você pratica rebeldia, desobedece uma autoridade, desobedece os seus pais, que é a autoridade sobre nós, você toca direto no trono de Deus. O juízo de Deus é imediato, Deus não admite isso. Porque quando alguém desobedece o pai e a mãe, ele está desobedecendo diretamente a Deus. Toda autoridade foi instituída por Deus. Jesus sabia disso. Ele era, aqui diz, e ele era submisso aos seus pais. O que é submissão? A mulher seja submissa ao marido. Tem mulher que a hora que escuta esse versículo faz careta, vai embora da igreja, desvia, xinga, dá piruleta, morde. Sabe o que é submissão? É você andar junto e ter a mesma missão juntos. Jesus sabia que aqui na terra ele tinha a mesma missão de Maria e José. É o que nós temos. É o que a mulher tem, ser submissa. É andar e acolher, estar com o marido na mesma missão. De ter filhos, de cuidar dos filhos, de lavar vasilha, de limpar, deixar a casa limpa, porque casa suja atrai demônios de miséria, você sabia disso? Nunca deixe vasilha suja de um dia para o outro. Ah, hoje eu estou exausto, e a pia está dessa altura. Nunca deixe. Se tem uma coisa que o capeta gosta, é disso. Casa suja, empoeirada, vasilha, as pias sujas. Por que eu ajudo a Dalva? Às vezes estou moído, irmãos, trabalhei, chego lá, mas a Dalva lavou roupa, a Dalva fez um monte de coisa. Sabe o que eu faço? Vou lavar vasilha. Eu quero os capetas longe de mim, longe da Dalva.
longe da minha casa. Irmãos, Beelzebu é chamado de o senhor das, quem sabe, o senhor das moscas. Tem vários demônios. Se estiver aparecendo mosca demais na sua casa, fique esperto, o capeta está por perto. É ele. É. Aí as moscas vêm em quê? Resto de lixo. Vasilha suja. Aí ele vem, as moscas vêm e ele vem acompanhando. Falaram para Jesus, ele faz milagre, não é? Ele faz milagres, é por Beelzebu, senhor das moscas. Jesus falou para eles, vocês estão cometendo um crime grave, pecando contra o Espírito Santo. Faço milagres, é pelo dedo de Deus. É pela mão poderosa do Senhor, do meu Pai. Amém? Então, queridos, Maria e José cumpriam as ordenanças de Deus, levou Jesus, que agora 12 anos já era adulto, foi ali para adorar a Deus, ficou ali 3 dias, junto do templo, ali no templo, junto com os mestres da lei, e eles ficaram admirados, porque ele tinha apenas 12 anos, e sabia muito mais da Torá do Velho Testamento do que eles, que tinha 60, 70 anos. Mas ele era homem, mas era também Deus. E para encerrar, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Esse mesmo Jesus que acompanhou José e Maria na Páscoa, ele estava indo ali, e aquilo ali tudo simbolizava a morte dele na cruz do Calvário, no meu e no seu lugar. Nunca se esqueça disso. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele te ama tanto que te trouxe aqui nessa noite, para te avisar que a igreja será arrebatada, num piscar de olhos. Você tem que preparar o seu coração, irmão. Imagina o Rosemir chegando lá no céu. Cadê irmão fulano? Ficou. Irmã Ciclana? Ficou. Cadê? Vou falar não, irmãos. Ficou. Que tristeza. Que tristeza. O tanto que eu avisei. O tanto que Deus mandou eu avisar. Aí ficamos preocupados em frequentar uma igreja que pinta de preto, ficamos preocupados, vou levar meu filho para ir para o shopping. Irmãos, se preocupe com a vinda de Jesus, porque ela está próxima.